Salve, salve, trilheiros! Estamos aqui reunidos para a análise do informativa de número 772 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Agora iremos falar sobre direito tributário. Trata-se do RESP de número 1.138.695 de Santa Catarina. Trata-se, pessoal, de um julgado muito importante, não só pelo que conclui, mas por um recorte que eu gostaria de fazer com vocês e que vocês vão entender já já. Vamos ao destaque. Em adequação da jurisprudência do STJ ao que foi julgado pelo STF no tema 962 da repercussão geral de número 1.063.187, também de Santa Catarina, modifica-se a tese referente ao tema 505 do STJ, para afastar a incidência de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido sobre a taxa Selic, quando aplicada à repetição do indébito tributário, preservando-se a tese referente ao tema 504 do STJ e demais teses já aprovadas no tema 878 do STJ, reconhecendo a modulação dos efeitos estabelecidos ali nos embargos declaratórios no recurso especial 1.063.187 de Santa Catarina pelo STF. Eu sei que você não entendeu absolutamente nada desse destaque, por isso, o meu primeiro slide é para te explicar o que tudo isso quis dizer, e se depois desse slide aqui que eu tô falando com vocês, você quiser sair do vídeo, não tem problema. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque eu gostaria de trazer todas as nuances desse julgado, mas o resumo de tudo que eu vou te falar está aqui nesse slide. Não que as demais questões não sejam importantes, mas aqui, basicamente, é um beabá de tudo que eu acabei de falar para vocês. Dito de outra forma, a primeira conclusão. A Fazenda Nacional não poderá mais cobrar imposto de renda ou CLSS incidentes sobre juros Selic na repetição de indébito tributário. Essa é a primeira conclusão. Então, Fazenda Nacional não cobra IR, não cobra CLSS, incidente ali sobre o juro da Selic na repetição de débito tributário. Então, se eu tenho uma ação, eventualmente uma execução ali relativa a indébito tributário, essas duas questões, essas duas tarifas não serão cobradas sobre o juro Selic. Tudo bem? Segunda conclusão. Quem não pagou IR ou CLSS incidente sobre juro Selic na repetição de indébito tributário não pode mais ser obrigado a pagar. Então, veja bem, Fazenda Nacional não pode mais cobrar. Quem não pagou não pode mais ser obrigado a pagar. Terceira conclusão. Quem já pagou e tem ações novas ajuizadas, ações ajuizadas depois de 17/9/21, não receberá repetição. Veja bem. E olha a quarta conclusão. Quem já pagou e tem ação ajuizada anterior, ali até 17/9/21, receberá a repetição correspondente. É isso que você precisa extrair desse julgado. Então, Fazenda não pode mais cobrar IR ou CLSS incidente sobre juros Selic na repetição do indébito. Quem não pagou, não paga mais. Quem já pagou e tem ação ajuizada depois de 17/9/21 não recebe a repetição. E quem já pagou e tem ação ajuizada antes dessa data, 17/9/21, recebe a repetição. É isso. Pessoal, qual que é o recorte que eu gostaria de fazer? Modulação de efeitos. Esse julgado aqui é o exemplo mais didático, talvez o segundo mais didático, para vocês entenderem o que é uma modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal Federal. Mas aqui a gente não está falando de STF, tá? Aqui a gente está falando de STJ. Mas também é o mesmo instituto, é que a gente fala muito disso em direito constitucional, porque o STF costuma fazer muito mais essa modulação de efeitos. Para que ela serve? Para gerar segurança jurídica. Ou seja, vamos imaginar. E para mim, este agora que eu vou falar para vocês é o exemplo mais didático de segurança jurídica, de modulação de efeitos, o caso da revisão do Fundo de Garantia, do FGTS. Tem um processo ainda não pautado, ele já foi pautado algumas vezes, mas sempre é tirado de pauta, referente à revisão do FGTS. O que isso quer dizer? Todo trabalhador que tem, portanto, o FGTS depositado tem uma variação, um rendimento do Fundo de Garantia. Só que durante muitos anos, esse rendimento ele foi basicamente inferior à inflação. Alguns dizem até que foi negativo, um valor de taxa referencial que sequer conseguia cobrir o valor da depreciação da moeda. Portanto, essa revisão do FGTS faria uma correção de todos os valores que foram ali carcomidos pela inflação.
E aí seria obrigação, portanto, do Estado, da União Federal, da Caixa Econômica Federal, veja que existem muitos entes envolvidos, em repetir ali, em restituir essa diferença do FGTS. Pessoal, imaginem o que aconteceria, ou o que eventualmente acontecerá, caso essa ação seja julgada procedente e que todas as pessoas no Brasil que possuem FGTS e que, portanto, sofreram com essa defasagem, sejam reembolsadas, sejam indenizadas. Isso certamente quebraria, seja a Caixa Econômica Federal, seja a União Federal, se fosse responsabilizada, durante longos anos, porque todo trabalhador brasileiro tem direito ao FGTS. Então, o Supremo Tribunal Federal terá que fazer, eventualmente, caso dê provimento, caso entenda como necessária a revisão, ele terá, portanto, que fazer ali uma modulação de efeitos, porque senão quebraria, geraria um problema jurídico tão grande, um problema econômico tão grande, um problema social tão grande, que ele modula os efeitos para causar segurança jurídica e impedir a quebra, por exemplo, de empresas, impedir a quebra, por exemplo, do Estado. Perfeito? Modulação de efeitos, causar segurança jurídica, e é o que acontece aqui de forma muito cabal. Isso é muito importante que vocês absorvam. Modulação de efeitos, mecanismo importantíssimo do ponto de vista de segurança jurídica. Aí, pessoal, eu trouxe um histórico que basicamente diz o seguinte, que fixou-se à época a seguinte tese no tema 962 de repercussão geral. É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CLSS sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão da repetição do indébito tributário. A ratio descende da causa em questão versa apenas sobre a taxa Selic percebida em razão da repetição do indébito tributário, que excepcionalmente não possui natureza de lucros cessantes. No precedente, o Supremo Tribunal Federal acabou por trazer o conceito de indenização, o tecnicamente chamado ali dano remoto ou dano indireto, aquele dano decorrente dos compromissos feitos pelo credor em seu próprio prejuízo durante a mora do devedor, e que não estavam no contrato e não eram previsíveis pelo devedor. O conceito de dano emergente existe em oposição ao de dano remoto. A gente acabou de falar qual que era o primeiro entendimento que trazia ali esse conceito de dano remoto, esse dano indireto, e agora a gente vai falar sobre esse dano emergente. O artigo 403 do Código Civil de 2002 dispõe que as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela, a inexecução, direto e imediato. Dessa forma, invocar eventuais prejuízos que o credor vier a sofrer ao tomar dinheiro emprestado para saldar as suas obrigações, porque o devedor está em mora com ele, significa trazer para o conceito de dano emergente situações típicas de dano remoto. Quer dizer, eu não tenho como prever uma situação, um dano remoto, um dano indireto. Eu tenho que trazer aqui para o dano real, para o dano direto, para o dano efetivamente emergente. Então, de todo modo, essas constatações, a de que se invocou ali de forma casuística o dano remoto, apenas corrobora a excepcionalidade do argumento utilizado pelo STF à época. E por isso que houve essa mudança de entendimento. Posteriormente, o entendimento foi confirmado mais adiante com o julgamento dos embargos de declaração no mesmo recurso especial de relatoria do ministro Dias Toffoli. No julgado, foi prestado ali um esclarecimento de que o acórdão se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratório mediante a taxa Selic. Tudo bem? A delimitação, pessoal, pelo Supremo Tribunal Federal, ela é extremamente relevante. Embora signifique uma superação da tese repetitiva adotada pelo STJ no tema 515, significa também que todas as demais teses repetitivas adotadas pelo STJ no que diz respeito à incidência do IR e da CLSS sobre os juros de mora restaram preservadas. Assim, embora o tema 505 do STJ deva sofrer uma modificação para ser adaptado ao tema 962 da repercussão geral, continuam em pleno vigor o tema 504 do STJ e o 878 do STJ. Outro ponto ali de relevo trazido no julgado trata-se dos embargos declaratórios no recurso especial 1.063.187 de Santa Catarina, também de relatoria do ministro Dias Toffoli, que acolheu o pedido de modulação de efeitos, estabelecendo que a tese aprovada produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21. E aqui é muito importante para aquele recorte que a gente fez sobre modulação de efeitos. Dito de outra forma, esse é basicamente o resumo de tudo que eu falei para vocês até agora e que eu já trouxe lá no comecinho para não te fazer perder tempo. Quem tá aqui até agora é porque quer entender as minúcias desse julgado.
a Fazenda Nacional não poderá mais cobrar IR ou CLSS incidente sobre juros Selic na repetição de indébito tributário. Ponto 2. Quem não pagou IR ou CLSS incidente sobre juros Selic na repetição do indébito tributário não pode mais ser obrigado a pagar. Conclusão 3. Quem já pagou e tem ações ajuizadas até 17 de 9 de 21 não recebe a repetição e quem ajuizou anteriormente recebe a repetição. Pessoal, tema muito interessante. Essa mesma modulação, por fazer parte de repercussão geral, também é vinculante para o Superior Tribunal de Justiça, tanto quanto a tese principal acolhida no 962 da repercussão geral, e aqui deve ser reproduzida de modo a tese firmada do tema 505 do STJ. E aí aconteceu justamente essa integração, um caso muito importante, um caso muito interessante, e aí a gente entendeu pela retratação do tema 505 do STJ, mantendo a tese referente ao tema 504. Caso de direito tributário, um caso complexo, mas que se você entender o resumo que eu trouxe para vocês em um slide só, você sai desse julgado 100% pronto e pronta para combater qualquer questão de prova nesse sentido, tudo bem? Entender o que é modulação de efeitos, como funciona agora a cobrança de IR e CLSS em questões atinentes ali à repetição de indébito sobre a Fazenda Nacional e, principalmente, o que aconteceu com quem já havia juizado a ação antes de 17 de 9 de 21 e depois. Combinado? A gente se vê já já aqui no Trilhante.